Irmãos e irmãs, hoje é quarta-feira, toda quarta-feira nós fazemos essa missa votiva em honra ao glorioso São José. E todas as graças que nós pedimos passa pela oração. E a grande graça que Deus possa nos conceder na vida é ter uma vida de oração, ser uma pessoa orante, uma pessoa que vai à vida a partir do que reza. A gente vive conforme reza. Se a gente tem vivido mal, é porque tem rezado mal, Os nossos fracassos revelam os nossos fracassos de vida de oração. Santa Teresa de Jesus, que não é Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa de Jesus, que é a mesma Santa Teresa de Ávila, que vamos celebrar na próxima terça-feira, dia 15. Santa Teresa de Ávila dizia assim: quem não encontrar um mestre na vida de oração, que recorra a São José, que se consagre a ele. São José é o modelo do homem orante. E por que a gente sabe que São José é o modelo do ser humano, do homem orante? Porque a Sagrada Escritura diz que Deus falava com ele, Deus tinha acesso a São José. Muito mais do que São José tinha acesso a Deus, que às vezes a gente acha que rezar isso, ir em direção a Deus e Deus está ali me ouvindo, me respondendo na hora que eu quero. A vida de oração, muito mais do que a gente ter acesso a Deus, é Deus ter acesso a nós. Deus conseguia falar com São José até em sonho. Até quando São José desligava, ele sonhava, Deus entrava e falava com ele no sonho. Então a imagem do homem puro, do homem orante. E a mesma Santa Teresa de Jesus escreveu um livro muito precioso, chamado O Caminho de Perfeição. Vamos pegar esse título. Então o padre está dizendo aqui para você que tem um livro chamado O Caminho de Perfeição. Amém? Esse livro é escrito por Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, uma grande santa, uma santa muito mística, uma santa que flutuava, uma santa que ficava face a face com Jesus e conversava com ele. E essa santa escreveu um livro chamado O Caminho de Perfeição. Num primeiro momento, o que vem à sua cabeça assim? Se eu perguntasse para você assim, me diga, arrisca, eu sei que você não sabe, mas dá um chute, chuta. Do que você acha que fala esse livro? O Caminho de Perfeição, escrita por uma santa que tinha arrebatamentos. Por uma santa que foi transpassada no coração, misticamente, pelo dardo de um serafim. Um dia ela estava rezando, ela viu um anjo, ela sentiu um anjo do lado dela, e esse anjo tinha uma espada, um dardo de fogo, furou o peito dela. Ela sentiu uma dor com a qual ela conviveu o resto da vida, às vezes quando ela respirava mais forte. Mas quando ela morreu, foram preparar o corpo dela e abriram o corpo dela para preparar o velório. E o corpo dela é incorrupto até hoje, o corpo de Santa Teresa de Jesus, inclusive o coração. E o coração dela, além de ser um coração dilatado do tamanho normal, é um coração que tem a marca de um furo de um lado e do outro, como se uma faca dessas bem cheia de dentes entrou e saiu. E tem toda a cicatrização feita em fogo. Ela viveu assim anos e anos da vida dela. Pois bem, essa mulher escreveu um livro chamado O Caminho de Perfeição. Dá um chute assim, o que você acha que trata esse livro? Uma santa, arrebatada, o caminho de perfeição. Se eu não te contasse, se você não tivesse lido o livro, dificilmente você ia imaginar que esse livro trata do Pai Nosso. Cada capítulo do livro é uma linha do Pai Nosso. Então, o tal do O Caminho de Perfeição, e que é um livro que se você ler, você consegue entender. Não tem nada ali de alta teologia para ser entendido. É um livro acessível à nossa capacidade intelectual, para uns mais, outros menos, dependendo da cultura, da teologia, mas dá para ler. O Caminho de Perfeição. Então, olhando para a capa desse livro, a gente imagina mil coisas, só não imagina o Pai Nosso. O Pai Nosso, que nós ouvimos aqui no Evangelho, é o caminho da perfeição. Então vamos ao Evangelho. Quando Jesus termina de rezar num certo lugar, um dos discípulos, no outro evangelho vai dizer que todos os discípulos, pedem a Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar, porque o João Batista tinha ensinado o grupo dos discípulos deles a rezarem, os fariseus ensinavam preces, orações, aos seus discípulos também. Senhor, ensina-nos a rezar. Interessante que muitas vezes no evangelho a gente vê Jesus tomando uma iniciativa.
Prestai bem atenção no que eu digo, em verdade eu vos digo. E Jesus chamou as multidões, Jesus chamou os discípulos à parte. A oração é a coisa mais importante. E Jesus não falou, presta atenção em mim, que agora eu vou ensinar a rezar, hein? Isso ele não fez. A oração, Jesus nunca ensinou ninguém a rezar até que alguém tivesse pedido isso a ele. Veja, é fundamental rezar e é preciso rezar do jeito certo. Mas Jesus nunca se ofereceu para ensinar. Jesus esperou ansiosamente que aqueles homens que andavam com ele, que os seus discípulos, ao invés de ficar só perguntando, Senhor, por qual motivo pode separar da mulher? Senhor, é verdade que quem é pobre, quem é rico, Deus... Senhor, quem pecou para esse rapaz ter nascido cego? Ele ou o pai dele? Senhor, quando é que virá o reino, o Messias e o Cristo? A gente lê o Evangelho, as pessoas faziam muitas perguntas a Jesus, né? Tinha muitas curiosidades gospel, religiosas. Até que, finalmente, alguém, um dos 12, pediu para Jesus, Senhor, ensina a gente a rezar. Porque eles foram percebendo que Jesus, na correria, e Jesus, na manifestação dos seus poderes, dos seus carismas espirituais, Jesus dava uns perdidos, e cadê Jesus? Foi rezar. E eles começaram a entender, vai ver que o segredo de Jesus é porque ele reza. Mas o que reza? Como é que reza? O que nós fazemos na hora da oração? Não é? E aí finalmente pedem a Jesus, Senhor, ensina-nos a rezar. Aí Jesus vai dizer, quando vocês forem rezar, dizei. Aí ele ensina a oração do Pai Nosso, em São Lucas é um pouquinho mais elaborado. Desculpa, em Mateus é mais elaborado um pouquinho, aqui em São Lucas está mais enxuto. Mas Jesus ensina então a oração do Pai Nosso, que é a oração perfeita. Por que é perfeita? É a oração perfeita porque nos diz tudo que deveria ser do nosso interesse. Vamos lá, meus irmãos, a oração brota de onde? Do coração. A oração brota de um coração que foi mudado e que agora, apesar de não ser perfeito, eu tenho um coração de filho. É daí que brota a oração, de um coração de filho. E o filho quer o pai. O empregado não quer o patrão, ele quer o emprego e o salário. O cliente não quer o gerente, ele quer o empréstimo, ele quer alongar os prazos, ele quer saber se a vista é mais barato. O paciente não quer o médico, o paciente quer um remédio e que pare de doer, certo? Terminadas essas necessidades, você quer o médico? Não quer. Você quer o gerente? Não quer. Você quer teu patrão? Deu hora, filho, 6 horas. Cada um para o seu lado. Só amanhã agora, né? Mas Deus é Pai. O primeiro ponto dessa oração perfeita, a paternidade de Deus. Segundo ponto, somos filhos. Terceiro ponto, somos irmãos. O meu Pai no céu é Pai de todo mundo, inclusive de quem eu não gosto. Inclusive de quem, se eu pudesse, eu dava na orelha dele. Essa pessoa é profundamente amada pelo meu Pai, que também é meu Pai. A paternidade de Deus, a nossa filiação e a nossa fraternidade humana mesmo, né, de criaturas como irmãos que somos. É a oração perfeita, porque daí um coração guiado pelo Espírito Santo, a despeito de tudo que possa estar vivendo, de alegre ou triste, o coração verdadeiro de um filho verdadeiro de Deus, ele tem esses interesses aqui. A oração do Pai Nosso fala daquilo que deveria sempre ser do nosso interesse, no nosso momento mais feliz, no nosso momento mais doído. A gente nunca poderia se esquecer do quê? Está na oração do Pai Nosso. É a oração perfeita porque Deus ama nos ouvir. E quando a gente vai rezar, a gente pode rezar com as nossas palavras, a gente pode rezar do nosso jeito. Mas a nossa oração, ela é sábia e poderosa à medida em que ela reflete os pontos do Pai Nosso. E ela é a oração perfeita porque, não sabendo rezar nada, um Pai Nosso bem rezado disse tudo. Vamos pensar aqui uma pessoa que descobriu que o filho está usando droga. Vamos pensar aqui uma outra pessoa que descobriu um câncer. Vamos pensar aqui uma pessoa que tem um grande trauma de pai, de mãe no passado, ou que foi traída pela esposa, pelo marido. Essa pessoa desenvolveu um pânico, uma depressão. Vamos pensar aqui uma pessoa que está com a vida financeira difícil, precisa tomar uma decisão. Vamos pensar em tudo isso.
Cada linha do Pai Nosso tem a ver com esse câncer, com esse filho, com essa dor, com esse drama. Tudo orbita ao redor de um Pai Nosso. E um Pai Nosso consegue tirar tudo que uma situação da vida tem. Um câncer, uma dívida, uma decisão, um sonho. Tem tudo a ver com um Pai Nosso. Porque independente do que seja, em tudo o nome do Pai pode ser santificado. O reino dele pode vir sobre aquilo. A respeito daquilo, a gente precisa de um pão, de uma providência para aquilo. Não é? A despeito de qualquer situação, a gente precisa manifestar perdão. E em qualquer situação existe tentação. Por isso, meus irmãos, se a gente não souber rezar, rezemos bem rezado um Pai Nosso. Por isso que na missa, na liturgia da igreja, em todos os sacramentos, mas sobretudo na Eucaristia, tem um Pai Nosso. A missa é um festival de orações, todas elas extraídas da palavra de Deus. Mas lá, um pouquinho antes da comunhão, a gente reza um Pai Nosso. Naquele Pai Nosso da missa, nesse Pai Nosso da missa, bem rezadinho, a gente está amarrando a vida. Agora, não quer dizer que você precise rezar só um Pai Nosso e nada além de um Pai Nosso. Se o seu coração tem mais para dar, dê. Agora, tudo isso é sábio e poderoso à medida em que reflete, em que ecoa o Pai Nosso. Eu, de vez em quando, gosto de fazer o seguinte. Eu pego e rezo um Pai Nosso, bem rezado. Aí eu pego e vou rezar o segundo Pai Nosso. Aí o segundo Pai Nosso, eu rezo uma linha do Pai Nosso e pego aquela linha e fico falando sobre ela com Deus. A partir daquela linha do Pai Nosso, eu vou fazendo louvores, intercessões e vou lembrando de assuntos da vida. E você vai vendo como no Pai Nosso está toda a nossa vida. Do adolescente, do idoso, do saudável, do doente, do rico e do pobre. Está tudo ali. Aí você fala assim, porque eu vou rezar, eu não consigo rezar. Eu vou no Santíssimo, eu nem sei o que eu faço lá. Eu vou te ensinar o que você faz lá. Reza um Pai Nosso bem rezado. E vai ficar chato você levantar e ir embora. Porque para tudo você tem tempo. Para Jesus você vai dar 2 minutos? Fica até esquisito isso aí, hein? Pega um Pai Nosso agora e destrincha ele. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Senhor, eu te louvo porque o Senhor está no céu, porque o Senhor é grande. Porque o Senhor criou tudo que eu vejo e enxergo e é tão bonito. Obrigado, Senhor, por ter criado esse calor que me purifica, que exercita a minha paciência. Mas o Senhor criou o céu, Senhor, e aí no céu tem chuva, não custa nada, Senhor. Derrama um pouquinho só dela, né? Santificado seja o teu nome, conhecido, amado seja o teu nome. Jesus, Felisbino não conhece o teu nome, nem ama o teu nome. Se eu vou falar do teu nome com ele, chega a ficar bravo. Toca no coração de Felisbino. Senhor, o Senhor me concedeu esse dom, essa aptidão, esse trabalho, que o teu nome seja santificado no meu trabalho, nas coisas que eu falo. Senhor, tanta gente passa na minha vida, eu peço perdão porque eu tenho vergonha de falar do teu nome. As pessoas entram lá no meu comércio, no meu escritório, tudo isso foi o Senhor que me deu. Eu não tenho coragem, porque eu não presto mesmo, de colocar um crucifixo, uma estampa de São José. Eu fico, Senhor, mostrando no zap para os outros um monte de coisa que não santifica o teu nome. É a homilia do meu pároco mesmo, eu nunca mostrei para ninguém, porque eu sou jacu. Tem misericórdia, Senhor, porque eu poderia santificar o teu nome lá enquanto aperto a roda do carro, lá enquanto faço qualquer coisa, que o teu nome seja santificado na minha vida, nas minhas atitudes. Venha o teu reino, Senhor. Tem misericórdia desses russos, desses árabes, desses judeus, o povo é doido. Envia o teu reino, meu Deus. Que o teu reino aconteça na nossa cidade, na nossa família. Que venha o teu reinado sobre a vida do meu netinho, do meu afilhadinho, que agora vai mudar de cidade porque passou no curso da faculdade. Que o teu reino e a tua vontade aconteça na vida dele. Perdoai, Senhor. Dai-nos, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Senhor, de que adianta ter pão se eu não tenho fome? Me dá fome da tua palavra, me dá fome da Eucaristia. E dá esse pão a todos os dias, Senhor. Que nunca nos falte os padres para pregar, celebrar a missa. Senhor, que não falte também o pão de cada dia. É tanto boleto hoje, Jesus, que vence. Meu Deus do céu, mas eu quero te louvar pela tua providência, Senhor. Quero te louvar porque nunca faltou, nem vai faltar. Renove a minha coragem. Mas eu preciso de um emprego melhor. Eu não aguento mais trabalhar até de sábado de manhã. Eu tenho criança pequena. Então, Senhor, me dá o pão, me dá um emprego digno. Me ajuda a sair dessa situação, pagar as minhas contas. Senhor, que eu não seja idólatra do pão, porque eu tenho pão. A verdade é o seguinte, Senhor, se eu parasse hoje, até meus filhos, até meus netos estão garantidos, mas eu fico correndo atrás de um pão. Eu estou correndo atrás de mais um alqueire, mais uma vaca, mais um saco de soja, mais uma pós-graduação. Eu já tenho pão, Senhor, para dar para vender.
Senhor, me ensina a dividir o meu pão. Estou gostando do silêncio. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Senhor, perdoa os meus pecados. Eita, língua que fala, eita, zóio que vê. Perdão, Senhor. Né? Os meus pecados. Aí você sabe os seus pecados, não sabe, sim ou não? Aí você vai falando os seus pecados para Deus. E para alguns deles, o Espírito Santo vai falar assim, ótimo, já contou para o papai do céu, agora tem que contar para o padre na terra, que isso aí só perdoa na confissão. Aí você fala, tá bom. E marca a confissão. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Senhor, eu não quero, mas pela fé eu perdoo. E é interessante que São Lucas, ele tem umas coisas meio próprias no evangelho dele, né? O evangelho do Jesus orante. 9 vezes ele diz que Jesus foi rezar ao longo do evangelho, né? É o evangelho também da paternidade, é o evangelho das parábolas da misericórdia. Mas é o evangelho que na oração do Pai Nosso não usa a palavra nos ofendeu, usa a palavra devedores. Porque tem coisa que mais ofende do que ficar devendo. Maquiavel, já ouviu falar de Maquiavel? Escreveu um livro chamado O Príncipe, onde ele ensinava o príncipe que ia assumir o trono do papai a governar. E aí que vem a palavra maquiavelismo. Os fins justificam os meios. Faça o que você tiver que fazer para chegar onde você quer. É claro que isso é o demônio falando, pelo amor de Deus, está entendendo, né? Mas lá nesse livro O Príncipe, ele diz assim, um homem perdoa tudo, até que você abuse da mulher dele, é possível que ele te perdoe. Existem homens de grandeza muito grande, mas não mexa no bolso de um homem. Quando toca no bolso da gente, é ou não é? Então perdoai, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e a quem nos ofendeu com a dívida. E não nos deixeis cair em tentação. Aí cada um sabe das tentações que tem, que vive. Você deve saber onde é que você é fraco. Ou não sabe. E livra-nos do mal, do maligno. Mal aqui com E maiúsculo é o maligno. É a pessoa, Satanás, o pai da mentira, o sedutor. E você vai rezando essas coisas por você, pelas pessoas, pelos outros. E depois olha no relógio. Se não foi 15 minutos é porque você estava com muita pressa. Se você estiver mais ou menos sossegado, vai uns 20, 25. E rezar assim. E se isso esses pontos são expressão do meu coração, eu estou no caminho da perfeição, que é o caminho da santidade, né? E aí, meus queridos, alguns frutos de uma vida de oração. Vamos hoje colher esses frutos da própria liturgia, da primeira leitura. São muitos os frutos que a gente vai colher numa vida de oração. Os próprios frutos já estão no Pai Nosso. Mas a gente sempre tem na missa uma primeira leitura, para a gente não deixar passar em branco também, porque é de uma riqueza preciosa. Nós estamos aqui lendo trechos essa semana da carta de São Paulo aos Gálatas, né? Que é um dos primeiros escritos do Novo Testamento. A carta aos Gálatas foi escrita antes dos evangelhos serem escritos. E aí ontem nós ouvimos Paulo dizendo assim, que quando ele caiu lá, né, em Damasco, a conversão dele, ele não ficou consultando muita gente, não, né? E ele viveu um grande retiro espiritual de uns 3 anos. Quando ele vai para a Arábia, ele volta para Damasco. Claro que ali ele tinha a companhia de Ananias, Barnabé, Tito. E aí depois de 3 anos ele sobe a Jerusalém para conhecer Cefas. Cefas é São Pedro. E ele fica 2 semanas com Pedro. Aí ele vai viver o apostolado dele, que é aí onde estão a maioria das cartas que a gente lê de São Paulo, já estava escrita aqui nessa altura do campeonato da leitura de hoje. E as aventuras todas de Paulo, que inclusive estão no livro de Atos dos Apóstolos. Aí vem mais um trechinho de hoje, diz assim, irmãos, Gálatas 2:1. 14 anos mais tarde, ou seja, 17 anos depois daquela conversão, daquela experiência que ele teve no caminho de Damasco. 14 anos mais tarde, nós ouvimos a leitura, fui de novo a Jerusalém com Barnabé e Tito. Fui lá por causa de uma revelação que eu tive, uma inspiração, um desejo santo. E o que ele foi fazer lá? Versículo 2. Fui lá e expus a Pedro, Tiago e João, as colunas da igreja, essa revelação, e expus o que eu andei fazendo nesses últimos 14 anos, a vida que ele levava, as coisas que ele fazia, como ele pregava, não é? E aí ele diz assim, para não acontecer, diz Paulo, estivesse eu correndo em vão, ou tivesse corrido em vão.
Que interessante. Olha a humildade de Paulo. Então vamos lá, um fruto de quem reza. Humildade. Gente, São Paulo, apóstolo, ele era de uma imensidão. O homem curava até com o suor de Paulo curava. O fluido corporal de Paulo curava. O nosso passa Covid, passa pereba, passa vírus. Diz que os lenços de Paulo curava. E quem me garante que esse lenço de Paulo que ele passou na testa, ele também não fez isso aqui, ó. E jogou, o cara pegou, levou para tocar no outro, para curar o outro. Pega um lenço seu e meu com suor e narótio de nariz para você ver só, empestei a pessoa, termina de matar o doente. Esse era Paulo. Então, um exorcista como nenhum outro, um pregador como nenhum outro, um fazedor de milagre como nenhum outro, o homem que adentrou o terceiro céu. E ele diz, o que eu vi e ouvi lá não tem como contar na terra, só morrendo para você entender e ver. Então ele viu tudo. E esse homem sente um dia um impulso no coração. O que ele faz com esse impulso do coração? Vai lá e faz? Vai lá e conversa com Pedro, Tiago e João, colunas da igreja, para verificar se não era maluquice, para verificar se não era vaidade, para verificar se aquilo não ia atrapalhar o que os outros apóstolos já estavam fazendo, para verificar se cabia. E também para verificar se tudo que ele vinha fazendo, e aí com ou sem essa revelação, ele ia continuar fazendo já aquelas coisas, se aquilo ali também não estava errado, equivocado, no que podia ser melhor. Diga comigo, humildade. Humildade, gente. A bênção da igreja, a comunhão com a igreja. Entende isso? A comunhão com Pedro, Tiago, e nós vamos ver dali 3 linhas que o pau vai fechar também daqui a pouco num outro assunto. Mas ele tem comunhão, ele tem irmandade. Não vem de Deus essa noção de fé assim, eu vou na igreja, comungue, ó, e sumo. Importante é comungar, confessar. E o resto que se lasque. Não, nós somos uma igreja, nós somos uma comunidade. Que inspiração é essa que não está em comunhão? Que inspiração é essa? Ou melhor, que inspirado ou inspirada é este ou essa que faz por conta e não conversa? Então isso não é inspiração, é apego. Quando eu tenho uma inspiração e eu não quero pedir a bênção para ela, por medo de ouvir um não, então eu já me apeguei à inspiração. Percebe isso? Aí a pessoa pega e fala assim, eu não falei porque eu fiquei com medo. Mas por que não pediu, não avisou, quer fazer? É porque eu fiquei com medo. Você não ficou com medo, mentira. Você ficou apegado. Essa é que é a verdade. Você ficou com medo de ouvir um não. E qual é o problema de ouvir um não? Qual é o problema de ouvir de alguém assim, não faça, acho que não é bom que faça. Quem sabe mês que vem, quem sabe no outro semestre, ano que vem, acho que talvez encaixa. Qual é o problema de ouvir isso? E a gente vai adesivando os outros, porque não conhece a si mesmo. Tem muito medo aí, que não é medo coisa nenhuma, é só apego. Um filho, quando não pede para o pai, para a mãe, que quer fazer, que estava indo, por que não avisou? Porque eu tenho medo do meu pai, ele é muito bravo. Tá, ele é muito bravo, mas o máximo que ele ia falar é que não, você não vai. E você não falou para ir, então o seu pai pode ser bravo, mas você é apegado no que quer. E vai queimar mais no purgatório, por mais tempo, o teu apego do que a braveza dele. Chupa essa manga aí. Nós vivemos num mundo de gente safadinha, espertinha, malandrinha, e que joga com palavrinhas. Por isso que a nossa vida é um inferninho. Tudo no inho. As coisas têm nome, meus irmãos. As coisas têm lugar. E as coisas têm sequência. Fala para quem na sua casa, é muito difícil conversar com quem é inteligente. Fala, é porque a gente pensa que vai enrolar, a pessoa desenrola. Complicado. Então, a humildade de pedir a bênção. Segunda coisa, Paulo diz assim então, que São Pedro escutou tudo ali, né, que ele partilhou, ele, o Barnabé e o Tito. Disse assim, viram que a evangelização dos pagãos foi confiada a mim, né, enfim, e a Pedro, os judeus. Reconheceram a graça que nos foi dada. Pedro não ficou com ciúme de Paulo. Paulo tinha uma graça especial, diferente da de Pedro, está tudo bem.
Então Pedro aqui também, né, foi humilde. E aí diz assim: deram-nos as mãos, a mim e a Barnabé, como sinal de comunhão. E assim ficou confirmado que iríamos aos pagãos. Então quem reza gosta de evangelizar. Primeiro fruto, a humildade, estar em comunhão. Segundo, gostar da evangelização, seja dos pagãos, seja dos judeus. Querer ser parte, ter parte com a evangelização. Terceira coisa, diz assim Paulo: o que nos recomendaram somente foi que nos lembrássemos dos pobres, e isso eu procurei fazer sempre com toda a solicitude. Terceiro fruto da oração: lembrar-se dos pobres. Gente, vamos imaginar essa cena então? Pedro, Tiago e João de um lado da mesa, do outro lado da mesa, São Paulo apóstolo, Barnabé e Tito. Eles tiveram uma conversa de negócios, aspas na palavra negócio, né? De projetos e tudo mais, e Pedro falou: Paulo, não tem que o tirar nem pôr, querido. Deus te abençoe, em nome do Pai e do Filho e do Espírito. Ah, só um pouquinho, Paulo. Não se esqueça dos pobres e do Espírito Santo, amém. Vá em paz. Meus irmãos, nós que gostamos da igreja, do evangelho, de padre, frei e freira, Santíssimo, São José, devoções, nós que somos esse povo querido, arrumadinho que somos. Qual é o nosso ponto cego? Qual é o ponto cego do retrovisor do nosso carro espiritual? Os pobres. Os pobres. Olha o que Pedro vai falar para Paulo, o homem mais carismático da história, Paulo. Ele vai dizer na carta aos Coríntios: eu louvo a Deus porque eu falo em línguas estranhas muito mais do que qualquer um aí. Qual é a casca de banana de pessoas assim? Se a pessoa não prestar atenção. Os pobres. Exemplo. Se você vai em algum lugar, vamos pensar que você foi num lugar, num shopping, num lugar que roda muita gente passando ali. Você está andando numa avenida, você entrou numa loja. Você já reparou como nós temos um olhar aguçado, pá, assim, rápido? Olha o tamanho dos shorts daquela moça. Olha o tanto de tatuagem nesse braço. Mas que música do inferno. Gente, isso é letra. É ou não é verdade? Eu acho que ele vai pedir outra cerveja. Meu Deus do céu, na frente das crianças. Olha só que coisa. Aí a gente sai dali, pega o nosso carro, coisa assim, e tem alguém num semáforo, coisa parecida, vendendo bala, vendendo aqueles pãozinhos, sei lá o quê, chiclete. A gente não tem um versículo bíblico agora, a gente só tem versículo bíblico para roupa dos outros, tatuagem, vulgaridade, álcool. A gente não consegue ter uma reação espiritual, bíblica, teológica, a uma pessoa no sol, vestida de Homem-Aranha, 3 da tarde, com uma visível barriga caindo sobre o cinto do Homem-Aranha. E a gente não é capaz de... E se brincar, o cara bate no vidro, a gente fala que não porque já gastou muito hoje. É ou não é verdade? Paulo, cuidado porque eu conheço nossa raça, Paulo. Os pobres importam. Esse é o ponto fraco, minha gente, do nosso retrovisor. Corrigidas essas coisas imorais, nas quais alguns de nós aqui viveram um bom tanto na vida, porque eu conheço os meus freguês, graças a Deus desencapetou, agora está limpinho. Mas passado isso, a gente tem uma dificuldade. Nós, as pessoas de templo, de igreja, de religião, estou falando de mim, mas estou falando de você também. Os pobres, nas suas necessidades. Entende isso? Paulo só cuida dos pobres. Outro fruto da vida de oração, os pobres. Mais um fruto da vida de oração. São Paulo narrou aos Gálatas, porque os Gálatas estavam com um problema. Paulo evangelizou a Galácia, lá não tinha judeu, lá só tinha doido virado no giraia. Aí Paulo chega lá, consegue a muito custo organizar uma primeira comunidade, confere a eles o batismo, ensina a Eucaristia. Paulo sai, passa um tempo, chega na Galácia alguns cristãos que antes de serem cristãos não eram pagãos, eles tinham sido judeus.
Isso foi a primeira discussão da teologia da igreja. Quando eles chegam na Galácia, eles começam a dizer para os Gálatas assim: ah, que bom, vocês foram batizados, vocês são Jesus, amém, nós também. Mas vocês são circuncidados, vocês comem carne de porco. E eles traziam todo o judaísmo, não abandonaram muitas coisas do judaísmo. Então, essa é uma grande polêmica da carta aos Gálatas. A questão das leis judaicas, não lei enquanto 10 mandamentos. Os 10 mandamentos valem até hoje. Mas as leis dos preceitos, dos ritos judeus. Tá, Paulo teve um grande problema na Galácia e é por isso que ele está contando esse trecho que vem agora. Que ele ficou uns dias lá com Pedro, tarará. Pedro é judeu, mas Pedro já tinha abandonado essas práticas também. Lembra lá que ela não lembra, né? Não vai lembrar. Que Pedro um dia está rezando, ele vê um lençol descendo, cheio de aves, que os judeus tinham por impuro, e Deus falou: Pedro, não chame de impuro que eu purifiquei. Vai lá na casa do soldadinho romano, lá do Cornélio, prega para ele, converte todo mundo, pode batizar todo mundo. Esse tipo de assunto, Pedro, não é mais importante. Então Pedro já tinha entrado nessa vibe. Aí Paulo diz: nós estávamos lá, tudo sossegado, convivendo com os pagãos que vieram do paganismo, e agora são cristãos, até que chegou por ali, naquele final de semana, para visitar a comunidade, uns judeus que se tornaram cristãos. E aí Pedro mudou. Tinha uma janta na casa da fulana, Pedro falou: estou cansado hoje. Aí ontem, depois da missa, ia ter um almoço no fulano, batizado do menino, Pedro falou: que eu estou ocupado, não sei o que, não foi. E Paulo pegou no ar, falou: danadinho, está com vergonha dos judeus que chegaram. E aí Paulo falou para Pedro em público: Pedro, você que é judeu já vive igual os pagãos, no sentido de esqueceu essas coisas, igual eu? Você que é judeu, está vivendo igual os pagãos, agora você quer que esses pagãos que a gente está evangelizando assumam as coisas do judeu que nós mesmos largou? Hipócrita. Deixa de ser arregão, Pedro. Firma o pé, filho. Dois santos brigando. Imagina isso, gente. E os dois são santos, os dois foram para o céu. E tem um domingo por ano que nós celebramos os dois juntos. Entre tapas e beijos, né? Que coisa interessante. Mas aqui tem a grandeza de Pedro. Pedro não excomunga, perdoa e continua abençoando Paulo. Paulo é meio sangue quente, falou na frente dos outros. Podia ter falado em particular, mas tá bom. Mas é um bom menino, Paulo, não podemos perder Paulo. E Paulo reconhece quem é Pedro. Então veja, meus irmãos, frutos da vida de oração: humildade e comunhão, gostar da evangelização, não se esquecer dos pobres e a autenticidade das coisas. Não se envergonhar do evangelho, da graça. Você já reparou como a gente é Maria vai com as outras? Meu Deus do céu, como a gente muda porque chegou alguém, né? Muito raramente me aconteceu de ouvir a seguinte pergunta, mas ouvi: padre, vai vir visita em casa, é pecado eu tirar a imagem de Nossa Senhora lá da sala? Porque assim, eu tenho uma cunhada que é evangélica, ela não é muito fã dessas coisas. Aí assim, né? Mas depois a imagem volta lá onde ela sempre esteve. Como os outros pesam sobre nós, né? Gente, quem reza é livre. Não livre para ofender. Livre para testemunhar. Entre ofender e testemunhar tem uma linha tênue. Deus nos quer livres, não para sair ofendendo os outros. Invadindo a vida alheia. Rede social alheia. Infernizando a vida alheia. Isso não é ser livre. Quem é assim, uma metralhadora giratória, é escravo de si mesmo. Escravo da sua própria inveja, do seu próprio ciúme e da sua própria ira. Tem muita gente aí que você tem por livre que não é livre, não. Só é escravo de si mesmo. Mas Deus nos quer livre para testemunhar o que cremos e a graça que recebemos. Essa Nossa Senhora está aí por quê? Só porque é bonita? Não, porque se não fosse ela, padre, uma menina, eu já contei para o senhor, né? Que ele nasceu com uma doençazinha. Aí a gente fez a novena para Nossa Senhora, eu nem conhecia a Nossa Senhora das Graças, eu gostava de Nossa Senhora de Fátima. Eu choro, desculpa. Rezei para Nossa Senhora das Graças, padre. O menino foi curado, o médico lá, é milagre, eu não sei explicar. Falei, certo, e daí é por isso que você comprou a imagem da santa e colocou ali. Mas a questão da sua vida é a tua cunhada. Seja livre. Não para ofender a tua cunhada que não crê, mas para testemunhar se ela perguntar. Por que vocês têm essas imagens aí? Aí a senhora manda na lata, com muita educação, porque não fosse ela, o menino estava doente até hoje.
Ai, mas eu não concordo. Aí você pega ela pelo bracinho e fala assim, querida, não fosse ela, eu te mandava embora agora. Vamos lá fora, ver se o churrasco está pronto. Livre para testemunhar, não para ofender, não para impor. Mas Pedro, você recebeu uma graça de Deus, agora você está com medo desses caras aí, rapaz. Livres para o testemunho. Portanto, hoje, irmãos, vamos recorrer a São José nas nossas necessidades, nas nossas aflições e tribulações. Vamos pedir a intercessão de São José para os nossos sonhos, os nossos medos, as nossas dores, doenças. Mas pedir também a intercessão de São José para aquilo que Jesus nos pede hoje. Gostaria de convidar você a ir ficando em pé e pensando o que essas palavras, essa leitura, esse evangelho convoca do seu coração para virar prece. Nós vamos voltar para São José e a gente vai rezar o sonho, o medo, a dor. Mas a gente também precisa rezar o que eu tenho que pedir a Deus agora, depois de ter escutado tudo isso? O que tudo isso me faz pedir ao Senhor? E peçamos hoje mesmo pela intercessão de São José que Ele nos dê o desejo da oração, né? O desejo de falar com Deus. Se você quer subir um degrau na sua vida espiritual e ter uma ferramenta que realmente facilite seu entendimento, eu deixei o link oficial aqui na descrição. É um investimento que você faz na sua maior prioridade, sua caminhada com Cristo. Clica lá para conferir os detalhes.